Os celtas. Na Doutrina Secreta, no volume Antropogênese, assim como O Sistema Solar de Arthur E. Powell, é relatada a história das raças civilizatórias vindas da Índia, sendo que a quarta onda migratória marca a formação do povo céltico, que paulatinamente se movimentou para as regiões ocidentais. A raça civilizatória celta foi marcada pelo senso de imaginação e a sensibilidade artística, pela poesia, oratória, pintura e música, não sendo afeitos à realização de trabalhos agrícolas que viessem a exigir a sua fixação no solo, sendo, portanto, aventureiros em busca de novas paragens ao ocidente. Segundo essa literatura, esta saga iniciou há 20.000 anos antes de Cristo, quando os celtas seguiram pela fronteira norte do reino persa, passando pela região onde agora estão as montanhas do Cáucaso que eram ocupadas por tribos selvagens e predadoras. Os persas, povos que já haviam se fixado na região hoje conhecida por Afeganistão e Irã, da raça civilizatória iraniana, deram passagem, alimento e proteção àquela multidão de indivíduos. Os celtas aumentaram em grande número, e submeteram tribos de forma que a Geórgia, situada junto ao Mar Negro, estava sob o seu domínio e em período de 2.000 anos ocuparam a Armênia, o Kurdistão, a Frígia, a dominar quase toda a Ásia Menor, assim como o Cáucaso, florescendo em uma poderosa nação. Como a nação era desagregada, tornando impossível a livre comunicação entre os diferentes pontos, formaram mais uma federação de tribos que um império. Depois começaram a colonizar a costa mediterrânea, por volta de 10.000 anos antes de Cristo, indo sempre para o oeste, chegando à Europa, em ondas migratórias relativamente pequenas, mas contínuas, de modo que foram se expandindo. A primeira leva, que cruzou a Europa desde a Ásia Menor, era constituída pelos antigos gregos, pelasgos. Eles dominaram o comércio da costa da Ásia Menor, as ilhas de Chipre e Creta, sendo que nestas ilhas surgiu a civilização minoica que durou até 2.800 anos antes de Cristo. A imigração dos celtas na Europa foi contínua, sendo dividida em ondas. A segunda onda foram os albaneses e a italiana a terceira, e a quarta onda é denominada céltica, predominando no norte da Itália, toda a França, Bélgica e ilhas britânicas, parte ocidental da Suíça, e a Alemanha a oeste do Reno. Uma quinta onda se perdeu no norte da África e se mesclou com quarta na Península Espanhola, e numa etapa posterior, há apenas uns 2.000 anos, contribuiu com os muitos elementos que iriam constituir os irlandeses, com os povos saindo da Ibéria indo para a Irlanda. Os celtas tinham como símbolo o galo e deixaram registrados por onde passaram nomes de regiões em que ocuparam, como a Galácia na Anatólia Central, a Galícia Austro-Húngara, a Gália Francesa, a Bretanha, a Galícia Ibérica, a Gália Portuguesa, Portugália, o País de Gales, a Cornualha, a Ilha de Man, a Escócia e principalmente a Irlanda, o ponto mais ocidental da Europa, juntamente com Portugal, mas que manteve as tradições célticas e a língua intactas. A busca inconsciente pelo Ocidente foi interrompida pelo oceano, fazendo-se fixar nos extremos das terras europeias, como o litoral de Portugal, Espanha, França, oeste da Inglaterra, Escócia e Irlanda, criando uma cultura que sonhava pela volta a uma terra abençoada, ainda a ser descoberta. Dentro da Irlanda destacam-se dois personagens importantes: São Patrício, nascido no século V em Bavin, no país de Gales, tendo levado o Evangelho e convertido a Irlanda ao cristianismo, consagrando-se como seu padroeiro, assim como São Brandão, nascido e vivido entre os séculos V e VI na costa ocidental da Irlanda, última fronteira ocidental do mundo então conhecido. São Brandão, assim como São Patrício, empreendeu a fundação de abadias e mosteiros, tornando-se muito importante para a formação da Irlanda. São Brandão se notabilizou principalmente pelas suas viagens marítimas empreendidas a locais jamais alcançados, sendo denominado o Santo Navegador. Pelas tradições irlandesas, São Brandão teria descoberto uma ilha envolta em mitos, denominada a Ilha Abençoada, Blessed, ou chamada por Raí Brasil. A palavra Brasil teria vindo de Blessed? O primeiro registro cartográfico da ilha mítica é um mapa de 1325, onde ela aparece na costa da Irlanda. Pelas narrativas, a ilha se encontra envolta por uma névoa impenetrável que só se dissipava em determinado dia a cada 7 anos, sendo este o único momento em que ela se tornava visível. Essa ilha era sagrada e repleta de magia, sendo a morada de divindades. Conjectura-se que fosse a morada de um deus chamado Breazal, o que sugere também o nome dado à ilha como sendo a ilha de Breazal, sendo Raí a abreviatura de Island.
A ilha pode ser vista como uma representação simbólica do chamado Outro Mundo, expressão cunhada pelos celtas para explicar o inexplicável. Segundo eles, a morte não significava uma interrupção, pois a vida continuaria em outro lugar do planeta, como a Raí Brasil. Na realidade, essa ilha nunca foi encontrada, acreditando-se que se tratava do continente americano que viria a ser descoberto muitos séculos depois. Há de se destacar também um personagem chamado Viriato, que encarna o espírito aguerrido celta, pela luta e resistência, centrado na região que mais tarde viria a se constituir Portugal. Viriato, o terror dos romanos. Assim, a região foi ocupada pelos lusitanos na era pré-romana, habitando o território entre os rios Douro e Tejo, sendo oriundos da Europa Central, possivelmente dos Alpes suíços, que chegaram à Península Ibérica quando das migrações celtas. No segundo século a.C., Viriato comandou a resistência contra a expansão romana da Ibéria Ocidental até a sua morte no ano de 139 a.C., quando a região se tornou província romana. Muito do que é atribuído ao mítico celta gaulês Asterix dos quadrinhos, de René Goscinny e Albert Uderzo, é de fato encarnado por Viriato Lusitano, que foi invencível diante de Roma. Diodoro Sículo descreve Viriato como um homem que seguiu os princípios da honestidade, sendo reconhecido pelas virtudes e qualidade de ideais, conforme pode ser constatado pelo link acima, o qual acessa a Biblioteca Histórica Universal de Diodoro. Viriato se tornaria um símbolo do espírito lusitano que mais tarde seria manifestado na criação de Portugal pelas mãos de Dom Afonso Henriques no ano de 1139, o primeiro rei. A organização do país contou com a participação de São Bernardo de Claraval, o qual mediou o reconhecimento papal da independência nacional, tornando Portugal submisso à Santa Sé, o que é fato relevante, pois a Igreja era guardiã e mediadora das relações entre os reinos cristãos. Um meio-irmão de Dom Afonso era monge na Ordem de São Bernardo, em Clairvaux, e havia estreita proximidade entre eles. São Bernardo também é o fundador da Ordem dos Templários, como veremos em capítulo especialmente dedicado a isso. Os estatutos com as regras da ordem não só foram escritos por ele, como foi ele que conduziu para aprovação no ano de 1128 no Concílio de Troyes. Dessa forma, a aproximação de São Bernardo estabelece um vínculo entre Portugal e a Ordem do Templo, o que é materializado em diversas construções religiosas da Ordem Cisterciense, que era dirigida por São Bernardo, assim como do posterior Castelo de Tomar no ano de 1160, que viria a se tornar a sede templária em Portugal. Voltarei posteriormente neste assunto, discorrendo com mais detalhes, pois isso se constitui importante fator para a futura formação do Brasil. Fernando Pessoa, em sua obra Mensagem, rende sua homenagem a Viriato e a Afonso Henriques. Viriato. Se a alma que sente e faz conhece. Só porque lembra o que esqueceu. Vivemos, raça, porque houvesse memória em nós do instinto teu. Nação porque reencarnaste. Povo porque ressuscitou. Ou tu, ou de que eras a haste. Assim se Portugal formou. Teu ser é como aquela fria luz que precede a madrugada. E é já o ir a ver o dia. Na antemanhã, confuso nada. Dom Afonso Henriques. Pai, foste cavaleiro. Hoje a vigília é nossa. Dá-nos o exemplo inteiro. E a tua inteira força. Dá, contra a hora em que, errada, novos infiéis vençam. A bênção como espada. A espada como bênção.